Tem jogo decisivo pela Série C hoje, é o Remo indo visitar o São Bernardo pelo quadrangular final da Série C. E meu irmão, se o Remo vence esse jogo de hoje, vai encaminhar muito o seu acesso para a Série B lá de 2025, tá? Vamos ver como que esse jogo pode mudar a vida do Remo e também a do São Bernardo e quem é favorito para vencer. Então vamos embora, mete marcha e vamos nessa. Último jogo desta segunda rodada do quadrangular final da Série C. É o momento da Série C em que a gente conhece, é o momento de decisão. A gente vai conhecer os 4 times aí, que são 6 times que ficam, são 4 times que ficam de fora e 4 times que vão subir para a Série B do ano que vem. É um tiro curto, meu irmão, são 6 rodadas, a gente já tá na segunda, ou seja, completando esse jogo de hoje do Remo, cara, já são aí 30%, né? 1/3 dessa segunda fase aí já concluída. Então, meu irmão, hoje a gente vai falar nesse vídeo aqui de São Bernardo versus Remo, jogo que pode decidir aí a vida do Remo e também a do São Bernardo, né? Eu me chamo Diogo Cunha, cara, eu criei esse canal aqui, o Torcedorismo, para falar sobre futebol brasileiro, porque, cara, eu ia na TV, o cara só falava sempre dos mesmos times e tal. Criei esse canal aqui pra gente conversar sobre os times do Brasil inteiro, todos os times são importantes. Então, se você concorda comigo, se inscreve no canal, porque aqui com certeza vai ter conteúdo do seu time ao longo da semana. E Série C, então, meu irmão, nessa reta final a gente vai cobrir ela todinha. E ano que vem vai ter a Série B também. Se o seu time subir, ano que vem vai ter também, como tem todos os anos aí, cobertura da Série B. Então, nesse vídeo aqui, cara, São Bernardo versus Remo, jogo hoje, segunda-feira, às 20 horas da noite, horário de Brasília, cara. Por que esse jogo pode encaminhar esse acesso do Remo, tá? Vamos lá. Quem acompanha aqui o canal, tá acompanhando aí ao longo dessa última semana, fiz várias análises, postei probabilidade, falei dos pontos que podem classificar o seu time, né? Qual é o número de pontos mágico de cada grupo. E todo mundo que acompanhou sabe, se você não acompanhou, eu digo agora, 11 pontos somados nesse quadrangular final. Meu irmão, é 99,9% de chance do seu time subir. Então 11 pontos é o número mágico. Então quem alcança 11 pontos é o time que sobe, tá? Então, se alcançar 11 pontos, sobe. O Remo já tem 3 pontos, né? O Remo já tem 3 pontos. Se vencer esse jogo de hoje, tá? Vai a 6 pontos, ultrapassa a metade desse número mágico, né? E ainda teria 2 jogos para fazer em casa, onde a gente sabe que o Remo é muito forte, né? Então, o Remo iria a 6 pontos. E o crucial de tudo, deixaria 5 pontos de distância para o Botafogo, que era um dos favoritos, é ainda, né? Agora com esse empate contra o Volta Redonda um pouco menos, mas é um dos grandes favoritos ao acesso, então o Remo botaria 5 pontos de frente no Botafogo e 6 pontos de frente no próprio São Bernardo, e ainda faltariam 12 pontos em disputa. Cara, muito difícil você tirar 5 ou 6 pontos só com 12 pontos em disputa. Então, cara, o Remo vencendo hoje deixa todo mundo ali para trás, vai para a liderança do grupo, fica à frente do Volta Redonda, que nesse momento está com 4 pontos, e encaminha o seu acesso indiscutivelmente. Daqui para frente o Remo precisaria provavelmente mais 4 pontos, né? Uma vitória e um empate já selaria a sua classificação. Então hoje é um jogo chave pro Remo, tá? Mas o São Bernardo chega para esse jogo aqui, cara, também como sendo um jogo de vida ou morte, tá? O São Bernardo perdeu, tá? Perdeu o primeiro jogo na estreia, perdeu por Volta Redonda, e se perde hoje de novo vai ficar muito longe da briga pelo acesso, né? Vai ficar 6 pontos do Remo e a 4 pontos do Volta Redonda, que seria o segundo colocado nesse cenário de derrota do São Bernardo. Então, cara, 0 ponto nesse momento na tabela, somados aí pelo São Bernardo. Só que, cara, quando a gente pensa em vitória pro lado do São Bernardo, muda tudo, clareia ali o céu do São Bernardo, céu de São Bernardo, né? Vencendo esse jogo hoje, o time pode até terminar a rodada na zona de classificação, pode chegar na segunda posição, ultrapassar o Remo. Para isso, né, vai ter que tirar saldo de gols, vai ter que tirar 2 gols de diferença aí do Remo, vai ter que ganhar o jogo de hoje por pelo menos 2-0, 3-1. Quem é o técnico do São Bernardo? Torcedor remista, tá? Conhece bem, tá? O torcedor azulino aí, Ricardo Catalá é o técnico do São Bernardo, ele que foi demitido do Remo ali em fevereiro, se eu não me engano, né? Foi início do ano, o Catalá foi demitido do Remo. Chegou aí no São Bernardo nessa Série C e, cara, tem feito um bom trabalho, né? O São Bernardo ficou na 4ª posição na classificação geral, mas não começou bem
esse quadrangular final. Mas para o jogo de hoje o Catalá vai ter a força máxima do São Bernardo, não tem nenhum desfalque por lesão, não tem ninguém suspenso e vai ter o seu destaque, o destaque do time a todo vapor, pronto para jogar. O Kaique, tá, que fez 2 gols aí nas últimas 2 partidas, o cara é o líder da artilharia da Série C, né? Ele que igualou aí os principais marcadores, está na liderança, é o atual artilheiro da Série C e, cara, os torcedores do São Bernardo e o Catalá depositam muita esperança aí em gols do Kaique para esse jogo de hoje. Ele que está numa excelente forma, talvez a melhor fase, acho que é a melhor fase da carreira dele, né? Então o São Bernardo depende muito dele para fazer gols hoje, para vencer esse jogo. Do lado do Remo, cara, o Remo, né, entrou ali, meu irmão, com a porta tava quase fechando pro G8, o Remo entrou, garantiu a sua vaga ali na última rodada, entrou na penúltima rodada no G8 e garantiu na última rodada, né? Então, um time que chegou na 8ª posição, né? Então, cara, alguns analistas não estavam dando muito crédito pro Remo, não. Quem acompanha aqui o canal sabe que mesmo o Remo indo em 8º, a análise recente mostra que o time do Remo estava crescendo muito, estava evoluindo, estava melhorando e é uma melhora constante. Vai melhorar ainda ao longo desse quadrangular. Então, apesar de ter sido o último time, né, o 8º colocado do quadrangular, começou, meu irmão, vencendo do primeiro lugar. Venceu do Botafogo ali no Mangueirão, festa linda da torcida do Remo. E o Remo já deu seu cartão de visitas vencendo o Botafogo da Paraíba, que tinha perdido apenas 2 jogos até então. Então já chegou botando o pé na porta. Um grande jogo, tá? Foi uma vitória impressionante do Remo. Ganhou por 2-1 o time do Botafogo, né? O Paulo Vitor fez os 2 gols nesse jogo. E aí o time chega um pouco mais tranquilo para jogar fora de casa. A gente já vai falar desse retrospecto do Remo fora de casa, né? Que não é lá uma coisa que inspire muita confiança. Mas para esse jogo de hoje, fora de casa, em São Bernardo, o Rodrigo Santana, técnico do Remo, vai ter 2 retornos importantes. O Líger e o Bruno Silva, os 2 estão de volta aí para esse jogo de hoje contra o São Bernardo. E terá Ítalo, né? O destaque do Remo é Ítalo, né? Um dos artilheiros da Série C. Ele marcou 3 gols já nessa Série C. E se o Kaique é a esperança do São Bernardo, o Ítalo é a esperança do Remo. Mas a gente sabe aí que o Paulo Vitor, ele tá inspirado, né? Ele que fez os 2 gols no jogo de ida. Então, o Remo aí tendo todos os seus jogadores à disposição, inclusive a volta do Líger, que é importante também, e o Bruno Silva também, pelo menos em questão de elenco, é importante tê-los de volta. Então o Remo vai tentar encaminhar o seu acesso com o seu time principal. Agora, retrospecto histórico entre São Bernardo e Remo na história. Eles se enfrentaram 2 vezes apenas, Série C do ano passado e na Série C desse ano, na fase classificatória. As 2 vezes o São Bernardo venceu, então em 2 jogos na história o São Bernardo venceu os 2. Na primeira fase desse ano o São Bernardo venceu o Remo lá no Baenão, tá? Lá em Belém, venceu por 1-0, foi ali na 8ª rodada, então conseguiu vencer o Remo fora de casa. Tem esse retrospecto aí no ano. É óbvio que, como eu falei, é outro time do Remo nesse momento, né? Um time muito melhor, um time que evoluiu muito e ainda está em evolução. E aí, quando a gente vai pensar em favoritismo para o jogo de hoje, a gente tem que puxar aqueles retrospectos, né? Tem que fazer uma análise baseada nos retrospectos antigos e no retrospecto recente, né? Um ponto que me deixa muito assustado, cara, o São Bernardo em casa, tá? Nunca tomou gol na atual Série C. 8 dos últimos 9 jogos, né? Em 8 dos últimos 9 jogos não tomou gol. Perdeu só um joguinho em casa. Foi a única vez aí que o time tomou esse gol, né? Perdeu pro Figueirense. O único gol que ele tomou foi pro Figueirense. A única partida que tomou gol foi pro Figueirense. De resto, nunca tomou gol dentro de casa. É um time muito forte em casa. Em 10 jogos, tá? Nessa Série C, venceu 7, cara. Venceu 7, perdeu esse único pro Figueirense e empatou outros 2. Mas é um time muito, muito, muito forte. É o 3º melhor mandante de toda a Série C. E sem dúvida nenhuma deposita sua maior esperança de acesso com o seu retrospecto como mandante. E o Remo fora de casa, aí que tá um ponto-chave da análise desse jogo. Cara, o Remo é um mandante, um visitante ruim. A realidade é essa, é um visitante ruim. Em 10 jogos nessa Série C, o Remo só conseguiu vencer 2 adversários e perdeu 7 jogos. Irmão, foram 7 jogos em que o Remo saiu derrotado quando visitou o seu adversário. Em 70% dos jogos o Remo perdeu. Mesmo nesse momento de ascensão, o Remo não conseguiu também vencer os seus adversários, né? Era aquele
sobe e desce, venci em casa, perdia fora, venci em casa, perdia fora. Os únicos times que o Remo conseguiu vencer foram o Sampaio Corrêa, né? O primeiro time que o Remo venceu fora de casa, e venceu também o Caxias. Para esse jogo de hoje, cara, o Remo deve até ter mais torcida do que o São Bernardo. Acredito que a torcida do Remo vai viajar, vai lá apoiar o seu time, deve ter inclusive mais jogadores lá, mais torcedores lá do que o próprio São Bernardo. Mas mesmo assim, cara, não deve conseguir impor o seu ritmo de jogo como o Remo faz quando joga no Mangueirão ou no Baianão. Então vai ser um jogo mais equilibrado por ser na casa do São Bernardo. Eu acredito que o São Bernardo seja favorito para esse jogo de hoje, tá? Levemente. O retrospecto recente, né, bola por bola, o Remo tem jogado um pouco melhor. Ali na média o Remo tem jogado um pouco melhor, tá? Só que fora de casa o Remo deixa a desejar um pouquinho. O São Bernardo muda também a sua forma de jogar quando joga em casa. E eu acredito que o Remo vá para esse jogo buscando um empate, tá? Eu acredito que o Remo vá buscando pelo menos um ponto, até porque um ponto também ajuda muito, né? Nesse sentido de classificação, de acesso, né? Tirando um ponto fora de casa e vencendo em casa, né? Se seguir isso aqui ao longo do quadrangular final, o Remo vai subir. Então, acredito que vá hoje buscando um empate. Para mim, o São Bernardo é levemente favorito, tá? Inclusive o São Bernardo tem que abrir o olho no segundo tempo, porque fez um excelente primeiro tempo contra o Volta Redonda e depois caiu muito fisicamente. Isso pode ser a chave para um Remo vencer no segundo tempo. Se chegar vivo até lá, o Remo pode se sobressair no segundo tempo. Então é um jogo de muitas nuances. Coloca aqui embaixo quem são seus favoritos, se você discorda de mim. E se você vai nesse jogo, já sabe, filma lá a festa da sua torcida direto do estádio, posta no seu Instagram e me marca que eu vou repostar os stories de todo mundo. Se você for lá no meu Instagram agora, tem um monte de stories de torcida direto do estádio do pessoal que me marcou e eu repostei. Então, cara, deixa sua curtida nesse vídeo e se inscreve aqui no canal, tá? Não deixa de se inscrever. Muito obrigado por ter ficado até o final aqui comigo. Até o próximo. Tamo junto. Valeu e falou.